Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, falaremos sobre narração. O que é narrar? Narração é um modo de organização de texto cujo conteúdo está vinculado, em geral, às ações ou acontecimentos contados por um narrador. Para construir esse tipo de texto, é preciso explorar os elementos da narrativa. Elementos da narrativa: enredo, personagem, espaço, tempo, narrador. O enredo é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. O enredo pode ser organizado de diversas formas. Observe a seguir. Situação inicial: personagem e espaço são apresentados. Conflito é uma situação a ser resolvido. O conflito é onde vai iniciar o problema. Desenvolvimento é a busca de solução do conflito. Clímax, ponto de maior tensão na narrativa. E o desfecho, que é a solução do conflito. Observe que, quando eu falo em conflito, é o problema. A narrativa ela vai girar em torno de um problema. O espaço. Espaço é o local em que a narrativa ocorre, o lugar. A construção do espaço contribui para elaborar as personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, em uma casa grande e todo organizado, o leitor imagina certas características para esse personagem. Então, o espaço é o lugar. Tempo. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico, os fatos são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Como é que ocorre? Isso vai seguir uma ordem. E já o psicológico é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada. O tempo, nesse caso, não é uma sequência temporal linear, pois é medido pelas emoções e não pelo relógio. Narrador. Tudo na narrativa depende do narrador. E quem é o narrador, gente? É a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista, ou seja, a perspectiva, o modo de contar, de organizar o que é contado. Desse modo, o narrador funciona como um mediador entre a história narrada e o leitor, ouvinte ou espectador. Agora nós vamos conhecer dois tipos de narradores. Nós temos o narrador personagem, que é o que conta a história. Quando ele conta a história, ele é participante. Ele é narrado em primeira pessoa. Observe o exemplo. Quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então, pedi ao melhor amigo, Fabrício, que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado. Mas, enquanto eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi Marcos da 8ª série se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo o Marcos? Narrador observador é o que conta a história como alguém que observa o que acontece. Observem que o observador, o próprio nome diz, ele está observando. Ele vai contar apenas os fatos que ele está observando. Então, a história é contada em terceira pessoa. Observe o exemplo. Aos 14 anos, Miguel, desde os 11, acompanhava o pai nas frequentes excursões pela estepe. Matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns.
e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Era capaz de guiar-se em plena noite polar, pois o pai lhe ensinara os segredos da orientação, valendo-se de sinais quase imperceptíveis na neve e nas árvores, no vento e no voo dos pássaros. Personagem. Personagem é um ser criado para um texto narrativo. Pode ser uma pessoa, um animal, um sentimento ou um objeto personificado. Numa narrativa pode haver personagens principais, ou seja, aqueles que ocupam o primeiro lugar no acontecimento, e personagens secundários. Ao criar personagens, deve-se desenvolver características físicas e psicológicas para elas. É preciso mostrar ao leitor como se parecem ou vestem, andam, falam, pensam ou sentem. Boa leitura, o sucesso te espera.